A paz do Senhor, eu me chamo Gisele. Sejam bem-vindos ao meu canal. Fique neste vídeo até o final, pois Deus quer falar com você. Eu estava aqui meditando a respeito da oração. O que é oração? A oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento, em particular ou em público. Ela também é descrita na Bíblia como invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar a alma ao Senhor, buscar ao Senhor, chegar com confiança ao trono da graça e aproximar-se de Deus. A Bíblia apresenta razões claras pelas quais as pessoas devem orar, principalmente as que afirmam seguir a Deus. Mas eu vou te mostrar 3 razões. A primeira, Deus ordena que os seus seguidores orem. Na Bíblia lemos em 1 Crônicas 16:11 e em Salmos 105:4 o seguinte: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Vemos os profetas instruindo o povo a orar, como por exemplo o profeta Isaías, que diz ao povo: busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Vemos também os apóstolos e líderes da igreja primitiva em suas cartas às igrejas, pedindo aos irmãos que orem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6:18, escreveu: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E no versículo 19 ele acrescenta: e orem também por mim. Aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, Paulo escreve: continue a orar, vigiando em oração com ações de graças. Aos Tessalonicenses ele disse: orem sem cessar. A oração também foi ordenada por meio do próprio Jesus. No Getsêmani, o Senhor disse aos discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz iníquo que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas de tanto ela insistir, ele decidiu julgar a causa. Ele decidiu julgar a causa dela para que não fosse mais incomodado. E Jesus estava dizendo através dessa parábola o seguinte: se aquele juiz que era mau fez justiça àquela viúva, por que Deus não faria justiça à causa dos escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça às vezes que Deus está demorando a responder? No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, o Senhor pede aos discípulos que orem. A oração é uma aproximação da pessoa a Deus. Deus deseja a nossa companhia e quer passar tempo conosco. A oração é o meio pelo qual desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus. Até mesmo o nosso Senhor Jesus reservava tempo para orar e ficar a sós com o Pai. Às vezes, passamos horas conversando com alguém no WhatsApp, por vezes sobre coisas supérfluas. Conversamos com desconhecidos na internet, mas não conversamos com Deus. Ouvi uma frase que me fez refletir muito sobre minha vida de oração. Você fala de Deus, mas não fala com Ele. Falar sobre Deus não quer dizer que temos amizade e intimidade com Ele. Isso é muito impactante, pois desejamos morar no céu, fazemos planos de passar a eternidade com alguém que não temos intimidade, que não conhecemos. O Senhor Jesus estava no Getsêmani acompanhado dos discípulos, mas quando sentiu tristeza e angústia, ele foi desabafar com Deus. Ele poderia ter se sentado com os discípulos para chorar e se lamentar, mas deixou para nós o exemplo de que, nas horas difíceis, nas tribulações e angústias da vida, devemos recorrer a Deus. Essa é a primeira razão para orarmos. A oração é uma ordenança e devemos obedecer a Deus em tudo. Segunda razão para a oração. A oração nos conecta ao poder e ao propósito de Deus. A oração é o caminho necessário para uma pessoa conhecer e entender os planos de Deus para a sua vida, para receber as bênçãos de Deus e vivenciar o cumprimento de suas promessas. Temos muitos exemplos disso na Bíblia. Jesus, por exemplo, prometeu que seus seguidores receberiam o Espírito Santo se orassem persistentemente. Em resposta, os seguidores de Jesus se congregaram depois que ele subiu ao céu e oraram sem cessar, exatamente como ele havia instruído, até que o Espírito Santo se derramou sobre eles no dia de Pentecostes e eles foram cheios e capacitados para fazerem a obra de Deus. Se queremos viver as promessas de Deus, se queremos o poder de Deus e a ousadia do Espírito para cumprir o chamado,
devemos fazer como os discípulos, perseverar em oração. Outro exemplo é que Deus tinha planos de substituir Judas. E Jesus poderia ter feito isso antes de subir, mas ele deixou para que os discípulos orassem a Deus, pedindo que o Senhor mostrasse o escolhido. Isso nos dá o exemplo de que não devemos fazer escolhas ou tomar decisões sem antes orar, pedindo orientação a Deus. Pois como os próprios discípulos disseram em Atos 1:24, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Um exemplo está lá em Atos 4. Pedro e João foram presos por curarem um coxo na porta do templo. Contudo, não encontrando motivos para puni-los, os libertaram da prisão, porém os ameaçaram para que não continuassem pregando sobre Jesus. Ao saírem da prisão, Pedro e João foram para os seus e contaram a respeito das ameaças. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz e oraram para que Deus olhasse para as ameaças e lhes concedessem ousadia para pregar a palavra e mais poder para continuarem operando milagres em nome de Jesus. E tendo eles orado, a Bíblia diz que moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ninguém pode parar aquele que ora. Ninguém pode parar uma igreja que ora, que é cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo pedia frequentemente às pessoas que orassem por ele, porque ele sabia que é através da oração que recebemos o poder de Deus. Tiago escreveu na sua carta que podemos receber cura física e perdão através da oração. A terceira razão para orarmos, pela salvação da humanidade. Como parte do seu plano de salvação espiritual para a humanidade, Deus fez com que os seus seguidores também fossem seus colaboradores no esforço de levar as pessoas a um relacionamento pessoal com Ele. Ou seja, somos instrumentos de Deus para ganhar almas para o seu reino. Em Mateus 9, do 35 ao 38, conta-se que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Sabe o que ele estava dizendo aos discípulos? São muitos os que necessitam de Deus. Existem muitas almas para serem salvas, mas são poucos os que se disponibilizam a ir resgatá-las. Orem para que Deus levante homens e mulheres dispostos a fazer a obra, a cumprir o ID e resgatar essas almas para Deus. Este é o desejo do Senhor, que demos continuidade à obra que Ele iniciou. Contudo, isso só será possível se nos dedicarmos à oração, pedindo que Deus salve e capacite pessoas para, por sua vez, salvarem a outros. A Bíblia afirma que o crescimento da igreja primitiva, tanto em número quanto em poder, era resultado da união de seus membros e de suas orações incessantes para que Deus salvasse e levantasse novos indivíduos para a missão. Precisamos levar as pessoas a Deus. Mas Cristo ensina que isto só alcançará o seu potencial completo por meio das orações. Em outras palavras, Deus libera o seu poder para realizar muitos dos seus propósitos somente quando as pessoas oram sinceramente para que tais coisas aconteçam. Se não orarmos, poderemos deter ou impedir os planos de Deus. Impedir que eles se cumpram não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas que precisam da nossa intercessão para serem salvas. Sabe aquela pessoa que te dá trabalho? Ore por ela, Cristo quer salvá-la. Sabe aquela pessoa sem Deus e sem salvação? Ela precisa das suas orações para ser salva. Eu lhe mostrei nesse vídeo 3 razões para orarmos. A primeira, porque Deus ordena. A segunda, porque a oração nos conecta ao poder e ao propósito de Deus. E a terceira é como parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Todos esses motivos são de extrema importância, mas a nossa maior motivação tem que ser ter um relacionamento mais profundo com Deus, ter mais intimidade com o Senhor, ter mais amizade com Ele, conhecê-lo, amá-lo, ter um relacionamento de pai e filho, de amigos com Deus. Amém? Compartilhe este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por Deus. Curta para que o YouTube entenda que é um conteúdo que deve ser mostrado a mais pessoas. E coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e pode ter certeza que eu vou estar orando por você. Agora feche os olhos que eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, neste momento eu apresento as pessoas que viram este vídeo.
Ó Senhor, eu não sei como está o relacionamento delas contigo. Eu não sei, Pai, se elas têm orado, se elas têm te buscado. Eu não sei qual foi a última vez que essa pessoa sentiu, Senhor, a tua presença, sentiu o desejo de estar contigo, a vontade, Senhor, de falar contigo. Mas neste momento eu te apresento essas pessoas e apresento também a minha vida. Ó Senhor, nos levanta, Pai, nas madrugadas para te buscar. Coloque em nós o desejo e a sede pela tua presença, a vontade, Pai, de estar contigo e de falar contigo. Que o Senhor venha incomodar esta pessoa que está assistindo esse vídeo. E que a partir de hoje, Pai, venha nascer nela uma chama, Senhor, que não venha se apagar. Uma sede insaciável pela Tua presença. E que essa pessoa sinta o desejo de orar, de te buscar, de ter intimidade contigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Reacende a chama, Senhor, desta pessoa. Reacende, Pai, a chama nela, que ela volte hoje ao primeiro amor, que ela volte hoje à oração e que ela a partir de hoje tenha um relacionamento contigo, de pai e filho, que ela te veja como um pai, como um amigo e que assim como ela se sente à vontade, Pai, em conversar com outras pessoas, que ela sinta um desejo muito maior por ti e por conversar contigo. Aumenta em nós, Senhor, a chama, a sede por Ti e pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus.